Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal novamente. Eu já te agradeço pela confiança. Antes de eu começar a falar o que eu preciso falar, eu quero te convidar a refletir comigo. Tudo aquilo que você vai ouvir hoje, analisa com calma, à luz das escrituras. Se no final você perceber que essa mensagem ela pode edificar a vida de alguém, eu vou te pedir para você compartilhar. Agora, se você disser assim para mim, Dani, não faz sentido algum para mim tudo que você falou ou parte dela. Corre para a lixeira e deposita tudo lá rapidinho. Mas também, se Deus falar com você, segura essa palavra, pega a parte que te cabe e caminha, amém? Hoje a gente vai refletir sobre um tema que Deus tem falado comigo. A pressa que atrapalha o tempo de Deus. Te convido a ficar até o final, porque tem uma chave importante aqui para nossa vida. Eu creio que assim como Deus tem ministrado, tem falado no meu coração, Ele também vai falar no teu coração e te trazer alguma resposta. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, apenas o versículo 1 por enquanto, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coisa linda, irmãos. Deus fala de forma simples e muitas vezes Ele vai chamar nossa atenção no meio da nossa rotina. É quando a gente está muito ocupado mesmo, irmãos. A bondade de Deus ela é tão grande na nossa vida, que mesmo a gente agitada como Marta, Ele ainda vem e derrama sua graça sobre a nossa vida e nos coloca sentadinho aos pés dele como Maria. Olha como esse Deus é lindo, irmãos. Eu quero falar primeiro com as irmãs. Assim, talvez nem todas, mas eu acredito que boa parte vai se identificar com o que eu vou dizer. Sabe aquele momento, irmãos? Irmãs, a gente está lavando louça, fazendo arroz, estendendo uma roupa. Irmãs, é no meio desses afazeres simples do nosso dia a dia, talvez da nossa rotina, né? Que de repente o Senhor pega a gente de surpresa e fala. Ele é Deus. Às vezes ele fala através de uma pregação que a gente está ouvindo entre uma ou outra tarefa, de um louvor, de uma palavra que a gente lê no nosso devocional. Outras vezes é num detalhe tão pequenininho, um canto de um pássaro. Eu tenho vizinhos aqui que tem passarinho, a coisa linda, uma brisa que toca o nosso rosto. E a gente sente, é Deus. Nosso Deus é assim, né? Ele transforma essa rotina num encontro. Deus é lindo, Deus é tremendo, irmãos. Foi exatamente assim que aconteceu comigo num dia comum. Eu estava só colocando roupa na máquina para bater, né? Quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Irmãos, principalmente irmãs, tá? O que eu vou contar aqui, eu não tô incentivando ninguém a fazer, tá? Mas eu tenho que contar para as irmãs entenderem o fundamento. Mas eu não oriento a fazer isso que eu faço, tá? Tanto que eu tô me corrigindo, né? A máquina de lavar, assim como qualquer aparelho eletrônico, ela foi criada para operar através de tempos e ciclos. A gente vê lá então que tem a lavagem curta, tem a lavagem média, a lavagem mais longa, tem o processo de enxágue e por fim a centrifugação. Toda essa ação ela tem um tempo que já vem programado da fábrica, irmão. Tudo dentro daquele processo natural para dar conta daquela programação que ela foi criada. É assim, né? Isso vem no manual de instrução. Mas eu, na minha pressa, resolvi ajudar a máquina. E por que eu digo que eu não estou incentivando ninguém a fazer mau uso do seu eletrodoméstico? Amém? Porque ao invés de eu deixar a minha máquina encher sozinha, eu coloquei uma mangueira para jogar a água mais rápido. Irmãos, antes da agitação da minha rotina, eu sempre usei a minha máquina de acordo com o tempo programado por ela. Colocava a máquina para bater, ia lá fazendo as outras atividades sem problema algum. O caso é que quando a nossa alma ela começa a se agitar, a gente começa a funcionar conforme os comandos naturais. A rotina toma conta e é aí que começam os problemas.
Irmãos, teve um dia que além da mangueira, eu na minha correria, naquela agitação, eu ainda usei um balde para acelerar ainda mais o processo. Olha o que uma pessoa agitada dentro de si reflete no seu meio exterior. Eu quero confessar, irmãos, que isso aconteceu comigo. Naquele momento, de eu ver a mangueira encher, eu pegando o balde insanamente, o Espírito Santo me fez refletir assim: até que ponto, minha filha, a tua impaciência pode te levar? Eu queria resultado rápido, mas eu não percebi que a minha atitude estava interferindo no funcionamento normal da máquina. E sabe, estou até arrepiada, e sabe o que o Senhor ministrou a mim? Assim como eu estava prejudicando a máquina, muitas vezes nós fazemos o mesmo com a nossa vida, irmãos. Tanto aqui no plano físico, quanto no plano espiritual. A gente tenta acelerar o processo de Deus. Irmãos, a gente tem pressa, né? A máquina é como a nossa vida. Deus já tem um ciclo programado. Cada fase, cada etapa, cada tempo certo. Mas a gente, com a impaciência, quer interferir, quer acelerar e acaba causando prejuízo. Para aquele processo de encher a máquina, irmãos, tem uma peça própria para isso. Eu insistindo em deixar com que essa peça cumprisse a sua função, essa peça vai enfraquecer, vai estragar, vai ficar sem utilidade. Do mesmo jeito, irmãos, quando a gente pula etapas no plano de Deus na nossa vida, além da gente não passar pela etapa da gente se encher com o que Ele nos dá, de crescer com aquilo que Ele nos proporciona, a gente gera consequências para a nossa vida. A gente traz ansiedade, traz frustração, traz estresse. A gente fica mais irritado. E sabe o que é mais triste? É que quem está com a gente por tabela sofre os respingos e as consequências das nossas atitudes. A Bíblia mostra um exemplo muito conhecido sobre isso. Irmãos, tinha um casal na qual o próprio Deus tinha feito uma promessa de que, apesar da sua idade avançada, eles gerariam um filho. Mas a pressa e a ansiedade acabam levando Sara, a esposa de Abraão, a entregar a sua serva Agar para o seu esposo. A história vai mostrar, irmãos, essa história, tanto do ponto de vista bíblico quanto no ponto de vista geopolítico, que o resultado daquela atitude, aquela precipitação, gerou consequências drásticas que atravessam gerações. Até hoje, irmãos, o mundo sente os reflexos daquela atitude que interferiu no tempo de Deus. Olha o que a palavra diz lá em Provérbios 20, versículo 21. Acompanha aí comigo. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Eita! No fim, não será abençoada, irmãos. Assim também acontece com a gente. Quando a gente mexe no tempo de Deus, e eu estou dizendo isso porque a gente interfere, a gente quer interferir com as nossas mãos, com as nossas atitudes, a gente pode gerar marcas que vão além da nossa vida e respingam e rebatem em outras vidas. Olha o que está escrito também em Filipenses 4, versículos 6 e versículo 7, irmãos. Observem o que diz a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7. E a palavra de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Vamos um pouquinho adiante, irmãos. Na palavra, em Hebreus 10, versículo 36. Olha o que diz a palavra. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Não adianta a gente querer apressar o processo.
toda promessa obrigatoriamente vai passar pelo teste do tempo. Obrigatoriamente, irmãos. Presta atenção em algo muito importante. O teste do tempo, irmãos, é desafiador. Porque é nesse teste que a sociedade vai te cobrar e me cobrar. A sua família vai te questionar, os teus amigos muitas vezes não vão entender o porquê que isso está acontecendo com você. Vão até tentar achar explicações, assim aconteceu com Jó. O teste do tempo, irmãos, na realidade é um teste de resistência, até onde eu e você vamos resistir sem colocar o dedinho, onde Deus não disse pra gente colocar. Irmãos, é sério, o Senhor tem palestrado isso comigo. Eu estou no teste do tempo. Meus irmãos, a verdade é que a vida sempre vai oferecer pra gente atalhos. Sempre vai ter uma mangueira, um balde, para tentar convencer a gente que é mais rápido do nosso jeito. Mas cuidado, o rápido de hoje pode ser o prejuízo de amanhã. Vai com calma. Eu tô dizendo isso para você porque eu digo para mim, desacelera. Eu tô nesse exercício, honestamente, irmãos. Tudo aqui eu tô falando primeiro para mim porque o Senhor tem ministrado essa palavra no meu coração. A gente se inquieta. Deus sempre ensina a gente a esperar o tempo dele, confiar no ciclo que ele estabeleceu, que é perfeito. Se a gente acelera, a gente pode até na nossa primeira vista parecer vantagem no começo, mas no longo prazo o cansaço vai jogar contra a gente. Não permita que a pressa atrapalhe a promessa que Deus tem na tua vida. Não deixa que a ansiedade enfraqueça a sua fé. Lembra, o mesmo Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele não se atrasa. Ele age no tempo certinho, há um relógio no céu. Você não está sujeito a cobranças desse mundo. Você não precisa se justificar. A expectativa do homem, a expectativa humana, não deve guiar a tua vida. A gente não vive segundo o relógio das pessoas. A gente vive segundo o tempo e o governo perfeito daquele que fez a promessa, daquele que é o dono do tempo. A palavra vai dizer que tudo que Deus fez foi formoso no seu tempo. E é exatamente isso, irmãos. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Talvez, irmãos, hoje para você pareça demorado. Talvez o silêncio de Deus esteja até te confundindo, mas o que Ele está preparando é completo. Ele vai te entregar no momento que você estiver pronta para receber. Já percebeu como no final de uma festa bem organizada, a gente suspira e diz: ai, estava tudo perfeito? Coisa linda, né? Assim também é o agir de Deus. Gente, no final de uma festa você dizer: nossa, estava tudo lindo, tudo perfeito. Mesmo que o caminho tenha lutas, dores, esperas, o Senhor vai continuar sempre sendo fiel. Ele não mente, Ele não falha, Ele não se esquece de mim nem de você. Debaixo do tempo de Deus, tudo vai se encaixar, irmão. Tudo vai se cumprir, porque tudo é perfeito. Confia, o tempo é dele. O tempo é dele. Tudo acontece do jeito mais lindo e possível dentro da nossa confiança no tempo dele. Amém? Fica com essas palavras e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Enche teu coração de esperança. Tem coisa boa vindo pra você. É tempo. Há um tempo. Amém?